Bom Dia Ministro. Olá, quarta-feira, 3 de julho de 2024. Um ótimo dia para você e começamos o dia ao vivo, direto dos estúdios da IBC em Brasília, sempre na companhia de colegas de emissoras de rádio convidadas de norte a sul do país. Bem-vindos todos e para você que é novo por aqui, fique com a gente. Eu sou Karine Melo e este é o Bom Dia Ministro. Essa é uma produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República em parceria com a empresa Brasil de Comunicação. Vamos às opções para você acompanhar essa entrevista. Estamos em rede facultativa de rádio para todo o país, mas se você quiser nos ver, pode também nos acompanhar na sua TV, no canal Gov, ou pelo nosso YouTube, que é o @canalgov. Outra opção é acessar o site da Agência Gov, agenciagov.abc.com.br, que além da nossa TV ao vivo, de todos os programas que a gente tem no ar, você acompanha as principais notícias do governo federal. Você também pode baixar de graça na sua loja de aplicativos do seu Android ou iOS o canal Gov e ter toda a nossa programação bem na palma da sua mão. O Bom Dia Ministro hoje recebe o ministro Márcio França, ministro das micro e pequenas empresas. Na verdade, o nome é enorme, daqui a pouquinho eu falo o nome completo do ministério. Natural da cidade de Santos, em São Paulo, ele é advogado de carreira. A carreira política dele começou como vereador de São Vicente, depois foi 2 vezes prefeito dessa mesma cidade, foi secretário de Estado, vice-governador e depois governador do estado de São Paulo. Também foi deputado federal em 2023. Integrou o governo como ministro de Portos e Aeroportos e, em setembro, passou a comandar essa novidade, que é a pasta das micro e pequenas empresas. Obrigada pela presença. Bom dia, ministro. Bom dia, é um prazer falar com vocês. Prazer é nosso. E já vamos falar aqui do nome do ministério. Ministério do Empreendedorismo, da microempresa e da empresa de pequeno porte. É isso. É isso, ministro? Acaba ficando grande, né? A gente lá chama de MEMP, né? Porque fica mais fácil, que é só empreendedorismo, que teoricamente abraçaria tudo isso, mas o nome completo é esse mesmo. Então pronto, então agora com o nome completo, vamos começar, ministro, já falando do desenrola dos pequenos negócios. Registrou em todo o país um volume negociado de mais de 2 bilhões de reais. Queria que o senhor comentasse para a gente esses dados, por favor. Bem, vamos lá. O presidente Lula, ao criar esse ministério, ele reforça uma coisa que ele havia dito, né, que esse mandato dele seria dedicado muito aos empreendedores, porque os pequenos empreendedores, eles não têm aquele conceito de você patrão e empregado, que é uma fábrica muito grande, enfim, que tem uma distância. Normalmente o empreendedor, ele próprio trabalha no negócio, a família trabalha junto, ele conhece muitos empregados, enfim, e vive ali, no aperto do dia a dia, né? E acaba que ele, de maneira geral, ele enxerga o governo como uma pessoa, um grupo de pessoas que atrapalha o negócio dele. Porque ele enxerga o governo que fica mandando para ele guia de pagamento, que o contador manda, DARF, né? E a gente, como agora são muitos, e somando os MEIs, que são 15 milhões, mais os simples, que são 7 milhões e meio, nós estamos falando de 22 milhões e meio de empresas, 98% de todos os CNPJs do Brasil. E essas pessoas, elas não têm muita facilidade para crédito. Então, ao longo do tempo, especialmente por conta da pandemia, eles tiveram muitos problemas. À época, o governo de então sugeriu que eles pegassem um dinheiro emprestado do Pronamp. E muita gente foi atrás do Pronamp. Só que o Pronamp emprestou a 3% de juros, mais a Selic. A Selic era 3% e a Selic foi parar em 13%. Aí as pessoas se perderam, se enrolaram, muita gente ficou devendo, muita gente fechou. Né, fechado, sem nenhum tipo de recebimento, com os funcionários para pagar, com dívida, enfim. E aí a sugestão para o presidente foi: olha, presidente, se o senhor quer ajudar essas pessoas, vamos começar ajudando eles a desenrolar essa parte que ficou para trás. Porque sem limpar o nome e o CNPJ, a pessoa não consegue voltar a ter fôlego, né?
Então o presidente determinou, o Haddad arrumou lá um recurso e a gente então está com esse desenrola, que é um grande sucesso. Faz só 30 dias que ele está no ar, né, e ele já conseguiu 2 bilhões, mais de 50 mil negócios foram feitos. Portanto, empresas que devem no banco, por exemplo, se você tem uma empresa com um CNPJ e deve em qualquer banco, você vai no banco, o banco não está fazendo nenhum favor para você. O banco, quando ele desenrola a sua dívida, o banco cobra da gente depois em imposto de renda deles. Ele antecipa um valor que mais na frente vai ser imposto para eles. E isso está dando assim de 70% para cima de desconto, mas tem muitos casos acima de 95% de desconto. Então você vai lá devendo 10 mil reais, chega lá na hora, você paga 80 e quita, a pessoa quita e já sai dali, enfim, zerada, né? E aí então esse programa veio para reforçar esse entendimento do presidente, que esse mandato será um mandato dedicado aos empreendedores. A parte da sequência disso vai ser a criação de um crédito. Então, primeiro desenrola, depois dá o crédito. Ministro, o senhor falou aí desse volume 2 bi no primeiro mês, né? Em 30 de junho esse dado foi divulgado. Até quando esses pequenos empresários, esses empreendedores podem desenrolar? Até o final do ano, mas tem que lembrar que esse dinheiro é finito. Então, o que acontece? A gente coloca lá um valor, né? Nesse caso nós colocamos 4 bilhões, então se a pessoa não vai, outros vão, né? E é liberado para todo mundo. Basta que você seja até simples, ou seja, o teu faturamento máximo tem que ser até 4 milhões e 800. E você tem que ter dívidas com bancos ou com empresas que tenham vínculos com bancos, né? Então, essa é a primeira fase do desenrola, que tem ajudado muita gente. Para você ter uma noção assim, da proporção, porque nós pegamos esses casos junto, esse assunto surgiu concomitante com o assunto do Rio Grande do Sul. Tá. Então, acabou que turvou um pouco a comunicação. Né? A gente não conseguiu comunicar porque o assunto do Rio Grande do Sul tinha uma gravidade, né? Mas para você ver como foi impactante, que metade do valor foi em 30 dias. Quer dizer, então a procura foi muito grande. Conforme eu esperava, nós temos nesse caso aí um grande aliado, né, que é o contabilista, o contador. Normalmente quem tem uma empresa tem um contador. Então o contador fala para a pessoa, olha, aproveita aí que tem um negócio e tal, entendeu? Não, diferente da pessoa física, que nós ficamos meses tentando falar para as pessoas e a gente não conseguiu falar com todos. A grande surpresa, assim como na pessoa física, é o índice de pessoas que pagam à vista, que passa de 90%. Porque quando o desconto é muito alto, a pessoa fala, eu vou me livrar dessa gente, não quero mais nem ouvir falar em dívida e vou quitar esse negócio aqui, né? Foi assim também na pessoa física, né? Então, sabe, é uma coisa só para quem está no comércio, nos negócios, sabe o quanto que te pesa todo dia você deitar sabendo que tem lá um negócio pendurado com o seu CNPJ, que a pessoa, sabe, você não sabe quando vai chegar um oficial de justiça no seu imóvel, no seu prédio. A sensação de que está devendo é uma sensação ruim. Geralmente as pessoas, os menores, eles não têm grandes escritórios de advocacia, grandes influências para poder mexer nesse negócio. Ele depende muito de alguém dar uma mão. E essa era a mão que ele estava precisando, né? E a mão, daqui a pouco, ela não existe mais, né, ministro? Tá voando aí crédito, metade já em 30 dias, então se você precisa desenrolar, corra. Ministro, vamos começar a viajar o país? Vamos lá. Então vamos ao seu estado, vamos a São Paulo, vamos direto à Rádio Bandeirantes, onde está o Pedro Gambazzi. Oi, Pedro, bom dia para você. Tudo bem, Karine? Bom dia, ministro. Ministro, como o senhor disse, esse desenrola para os empreendedores tem uma cota no orçamento. O Ministério estuda alguma abertura a mais, talvez para uma prorrogação futura desse programa para os empreendedores? E também, falando sobre o Rio Grande do Sul, estuda alguma opção especificamente para os gaúchos? Então vamos lá. Na própria lei que criou, na medida provisória que criou esse programa, e que, aliás, ainda não foi votada, mas como era a medida provisória já está valendo, já está implícito que os eventuais novos recursos pagos do dinheiro do Pronamp voltam para esse programa Desenrola também, né? Então, quer dizer, conforme ele vai sendo pago, também vai reabastecendo valores para esse programa e também para o próximo, que é do Procred. Então, a gente tem um fluxo, porque ao longo dos anos, o governo federal,
emprestou 100 bilhões no Pronamp, né? Então, assim, todo mês as pessoas vão pagando um pouco das suas dívidas. No caso de São Paulo, por exemplo, aí, Pedro, 588 milhões foram renegociados aí só do desenrola, né? Num estado que, evidentemente, é o principal do país. Aí, no estado, nós temos 6 milhões e meio de MEIs, EPPs, empresas de pequeno porte, e microempresas, né? E mais 10 mil artesãos. Então, somando isso aí, você tem 6 milhões e meio de pessoas que podem estar nessa faixa que poderia desenrolar, né? Com relação ao Rio Grande do Sul, aí tem um programa especial que foi criado também pelo governo federal. Esse é um programa de impacto também muito rápido. Nós já conseguimos no Rio Grande do Sul reabrir 18 mil empresas que tinham fechado. O Mercadão lá de Porto Alegre, por exemplo, que ficou todo para baixo da água, enfim, ele praticamente todo mundo precisou de um empréstimo. Só que o empréstimo lá, ele é um empréstimo diferente. Lá a pessoa tira 100 mil reais do banco e sai devendo do banco 60. Nossa. E aí só paga daqui a 24 meses. Então, tira 100, fica devendo 60 e só paga em 24. Então, produziu já 18.563 negócios, cujo valor todinho já deu 2 bilhões de reais também. Então, assim, essa é a medida mais rápida que o governo podia dar, né? Você imagina, todo o vale, aquela descida da Serra do Taquari, mais a Grande Porto Alegre, que foi mais afetada, Novo Hamburgo, Canoas e Porto Alegre, esses principais eixos dos alagamentos e do deslocamento de terra, onde evidentemente tem mais empresa que perdeu tudo, perdeu às vezes o freezer, o estoque. Então a gente pegou lá uma média, para você ter uma ideia, a média de empréstimos está sendo das pequenas empresas 135 mil reais. Então a pessoa levanta 135 e sai devendo 90. Né? No microempresa 65 mil reais e nas MEIs 28 mil reais, porque são empresas menores. Né? Então, basicamente, assim, eu diria que do ponto de vista da reação das empresas, lá também tem sido feita uma procura grande. Lembrando que esse valor de 1 bilhão e 900 também tem limite para esgotar. Né? Então a gente vai fazer o tratamento específico para essas áreas que foram mais atingidas, onde há o estado de calamidade pública, e depois vamos tratar os outros que estão em emergência, em outras situações. Mas a atenção especial, que foi o que Pimenta recomendou, não é? Que é o nosso ministro dessa pasta específica, que está lá cuidando, foi que cuidasse especificamente para essas áreas mais atingidas. Ministro, esse crédito ele sai rápido a partir do sai momento muito rápido. A pessoa vai no próprio banco e levanta. As pessoas, é claro que as pessoas têm que ter alguns documentos, que é natural para que a pessoa pegue o recurso. E a gente orienta, porque tem muita gente que às vezes tem a ideia, então eu vou lá, pego 100, fico devendo 60, tiro o dinheiro que eu tenho numa aplicação e quito os 60 e ganhei 40. Mas não pode, porque tem um prazo mínimo para você devolver, sabe? Também, isso não é uma coisa para tratar de emergência, para as pessoas que foram mais atingidas, né? E a gente constatou na prática que se não fosse isso, nós teríamos essas empresas fechadas, porque 18 mil empresas também, isso aqui, estamos falando de 2 semanas ou 3 semanas. Então é tudo muito rápido, né? As pessoas têm ido muito aos bancos buscar. No comecinho não, porque até os bancos estavam fechados, não tinha onde ir. E agora pode ir também para as cooperativas, porque antigamente era só os bancos oficiais, agora também pode as cooperativas, que lá no Rio Grande do Sul especificamente, são muito presentes nas regiões todas das cooperativas de crédito. Perfeito. De São Paulo, nós vamos ao Rio de Janeiro. Nós vamos à Rádio Nacional do Rio, mas estamos também dentro do Revista Brasil, em rede aí com a Rádio Nacional de Brasília, Amazônia e Alto Solimões. E quem está com a gente hoje é a Cíntia Cruz. Oi, Cíntia, bom dia para você. Bom dia, ministro. Minha pergunta, ministro, vai para a questão da abertura de empresas aqui no Brasil, né? A gente sabe que o Brasil tem um dos maiores números de aberturas de empresas, formais ou não. Mas, ao mesmo tempo, quase metade desse número sobrevivem apenas no primeiro ano, né? Qual o maior desafio do governo para isso? E se esse crédito era um desafio que o governo está tentando contornar? É claro que é um desafio. Como eu disse, no primeiro mandato do Lula, ele jogou muito peso, né? As pessoas estavam completamente excluídas, toda aquela lógica do Fome Zero, Bolsa Família, enfim.
Aí ele trouxe para dentro um grupo de pessoas que estava completamente excluído da vida pública. Depois, no segundo mandato, ele com mais fôlego já conseguiu entrar para a área dos trabalhadores formais. Então, servidor público, aposentado, salário mínimo acima da inflação, e pegou um outro público importante também. Mas faltava um público que ele mesmo havia criado, porque tanto o MEI quanto o Simples foram criações do governo do Lula, dos outros governos do Lula. Essa grande massa de pessoas tem muito a ver com essa novidade que talvez a pandemia tenha ajudado a acelerar, que é a pessoa tentar se virar, não ficar esperando um emprego formal daquela regra antiga de carteira de trabalho, enfim, né? Isso criou-se em todo o país, em alguns lugares, por necessidade. Por exemplo, 40% do país fica em área que é de preservação. Então, você não vai surgir lá uma grande indústria. Ou a pessoa vai encontrar algum jeito de se virar. Depois, as mulheres, especialmente. As mulheres, muitas vezes, elas gostariam de compatibilizar a vida familiar com um trabalho. E aí, se ela é uma executiva, se ela trabalha em algum lugar, ela não consegue, às vezes, dar conta das duas coisas. Então, aí ela é muito colocada, ela mesmo, eu vou dar uma alternativa, né? Vou criar uma alternativa. E a gente, então, tem criado alternativa em todos os lugares. Para você ter uma noção, aí no Rio de Janeiro, né, a gente tem hoje 2 milhões e 199 mil empresas de pequeno porte, artesãos, pequenas empresas, enfim, a somatória dá mais de 2 milhões de pessoas. Você imagine quantos empregos gera isso, né? Então, sem dúvida, é disparado quem mais gera emprego. Agora, por que elas também morrem cedo? Bem, alguns casos é porque a pessoa, às vezes, sugerem para ela que ela cria uma empresa, mas ela não tem, na verdade, uma empresa. Por exemplo, se você for montar vai comprar um consórcio, um plano de saúde, às vezes o banco fala, olha, se você tivesse uma MEI, você podia ter um desconto nesse negócio. A pessoa, então eu vou abrir uma MEI, entendeu? Ela abre a MEI e, na verdade, ela não pretende empreender. E aí ela abre, ganha lá o desconto e depois, na verdade, ela não tem mais a MEI, fica com o nome pendurado ali, mas, enfim. Então, esse é um tipo de público, né? Depois, de maneira geral, as empresas não têm crédito. As pequenas empresas, elas são muito postergadas pelos bancos, de maneira geral, na hora de conseguir um crédito. Então, você tem um sonho. Você tem uma ideia, você tem até uma boa ideia, mas de onde você vai arrumar os primeiros 30 mil reais para você montar o seu negócio? Assim, é muito fora da realidade das pessoas, né? E os bancos, quando vão falar para essa pessoa, eles querem cobrar 28%, 30% ao ano de juro. Então, a pessoa acaba trabalhando para pagar o juro, né? Por isso mesmo, a gente criou esse programa novo, que vai agora, em julho, entrar no ar, e nós estamos cobrando aqui, atenção, presidente da Caixa, presidente do Banco do Brasil, do Banco do Nordeste, os bancos públicos têm a obrigação de abrir, ainda em julho, conforme comprometido com o presidente Lula, porque o Procrédito está em vigor, e já tem um recurso lá. E como está sendo votado no Congresso, os bancos querem ganhar um tempinho para ver se aumenta essa cota de 360 para outro número. Mas o nosso objetivo é que as pessoas que faturem até 360 sejam as mais favorecidas, porque elas é que são sempre postergadas. Certo. Então, se você pegar todo mundo que é MEI, mais até o 360, que é o limite do micro, você vai ter aí uns 19 milhões das 22 milhões e meio, 19 milhões estão nesse público aí. Então, esses 19, eles são os que mais sofrem na hora de pegar crédito. Então, por isso a gente lançou... E como é que funciona esse Acredita, esse novo aí, o Procred? Ele funciona assim, o que você faturou no ano passado, você pode levantar até 1/3. Portanto, é relevante. Vamos supor, você teve um faturamento de 120 mil reais no seu micro negócio, né? Porque ninguém é microempreendedor. Todo mundo é grande empreendedor, mas que tem um micro negócio. Esse negócio dele faturou 120 mil reais, ele pode levantar 40 mil reais, né, com juro altamente subsidiado, 5% e mais a Selic, e com um espaço para ele começar a pagar. Então ele vai poder investir, mudar suas coisas, com um detalhe que é relevante. Se a empresa for de mulheres ou comandada por mulheres, aí pode levantar até metade, não 1/3. Opa. Então levanta mais, né? Então
Então, vamos supor, se você tem um faturamento de 360 mil reais, uma mulher pode levantar na sua empresa 180 mil reais. Com 180, por exemplo, ela compra um veículo para fazer as suas entregas, ela muda os equipamentos para fazer o bolo, para fazer o salgadinho, para fazer as coisas dela, para costura, ou enfim, para os seus negócios. Quer dizer, então, é um valor relevante. É a primeira vez que o governo federal está dando uma atenção super especial para esse tipo de público. Quer dizer, ministro, o senhor falou aí que dessa dificuldade do crédito, que é um dos grandes problemas aí para empreender, inclusive para a mortalidade das empresas, mas a qualificação, né, o planejamento também, ministro, atrapalha? É verdade. É porque o que acontece? A pessoa tem a boa vontade, às vezes até tem um ponto bacana ou uma ideia legal para começar, mas por vezes ela acha que todo mundo vai gostar daquilo que ela gosta. Ela se empolga. Né? E aí a pessoa fala, olha, eu adoro jiló, então eu vou fazer tudo de jiló, é uma delícia, eu faço em compota, faço pizza de jiló, então acontece que só ela que gosta de jiló, entendeu? E aí, enfim, não tem vendas, né? É preciso planejar um pouco antes, e para isso sim, a gente tem as instruções com o Procred, a gente vai poder passar a ter, porque uma das metas do Ministério, que só tem 6 meses, né, é que a gente possa mandar a carteira física do MEI para todo o Brasil, que o MEI hoje não tem uma carteira física. Ele vai receber um zap que vai dar para ele a oportunidade de ele poder falar, eu quero a minha carteira de identificação. Com a carteira ele entra no nosso sistema e aí vai ter também uma série de cursos que ele pode fazer gratuitamente no tempo dele, para que ele se prepare, porque é evidente que se a pessoa se prepara, ela tem mais chance de durar mais também, né? Isso não é uma regra que é absoluta, tem gente que não teve isso, é muito intuitivo e consegue dar jeito no seu negócio, mas normalmente se você tiver um preparo, você costuma ter mais tempo de vida. Uma das coisas que acontece muito é que, por exemplo, a pessoa tem uma vocação muito grande para costura. E aí ela faz muito bem feito, é criativa e se vira e tal. Só que ela é boa nisso, mas na hora que ela vai mexer com o dinheiro disso, ela se complica. Ela entendeu? Não sabe vender também. E ela mistura, por exemplo, o dinheiro dela com o dinheiro da vida dela, e aí entra na maneira da confusão e daqui a pouco está enrolada de novo, né? Não é fácil, né, ministro? Não é fácil. Vamos lá, Bom Dia Ministro recebe hoje o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Ministro, vamos seguir aqui com a nossa viagem ao país. Eu vou chamar para a nossa conversa agora a Rádio Guaíba de Porto Alegre. Quem está com a gente é o Almir Freitas. Oi, Almir, bem-vindo, bom dia. Bom dia, ministro. Eu queria focar na questão, ministro, especial aí que envolve o Rio Grande do Sul. O senhor falou desse programa especial aí e beneficiando mais de 18 mil empresas. Qual é o universo que o Ministério trabalha de benefício, já que a gente vem aí de um prejuízo, especialmente de bares e restaurantes, que envolve aí a Covid, né? A gente teve a Covid e agora esse processo todo de enchentes. O Ministério trabalha com que quantidade possível de empresas para serem beneficiadas? Bem, a orientação do presidente é ajudar a todas, mas é claro que a gente vai sempre dependendo dos limites financeiros. Então, no primeiro corte, nós tínhamos 2 bilhões de reais para colocar nesse Pronamp especial, né? Que é o Pronamp que a pessoa tem um subsídio, digamos, de 40%, né? Agora, o Pronamp normal, ele está aberto também no Rio Grande do Sul, evidente, inclusive para aquelas pessoas que tiveram problema no Pronamp anterior. E o Pronamp anterior, ele tinha a proibição, quando você ficava devendo qualquer coisa, acumulava todas as dívidas e você não conseguia voltar a pagar, só se você pagasse tudo. Agora nós autorizamos, com mais algum valor também, você vai poder então refinanciar tudo de novo e prorrogar o prazo, diminuir a margem, enfim, para que as pessoas possam fazer. Então, no caso do Rio Grande do Sul, é feito por etapa, como eu disse, a primeira etapa era para situações de calamidade, e a gente tem 2 bilhões de reais de subsídio para completar os 40%. Já soube que o ministro Pimenta conversou com a Haddad, enfim, para ver se a gente aumenta um pouco esse valor, porque a aceitação foi muito grande, né, e também
a gente identificou as manchas, no caso do Rio Grande do Sul. Os lugares mais emergenciais são esses que eu falei, porque são aqueles que foram atingidos assim drasticamente. Mas tem outros fatores, né, como a região que planta fumo, por exemplo, e outras tantas, que embora não tenham essa gravidade, mas tem também situações que acabaram decorrendo dessa primeira gravidade. Então, mas eu diria que para quem teve essa situação há pouco tempo, como aconteceu, a força dos gaúchos de recuperar, de reabrir, né? Porque, veja, a gente vai no total colocar, acho que 40, 50 bilhões de reais do governo federal nesse primeiro momento, mas fatalmente vai chegar a mais de 100 bilhões. Só que repare, quando você coloca 1 bilhão, 2 bilhões para o governo do estado, por exemplo, refazer uma ponte, a ponte vai levar meses, se não anos, porque aí tem que abrir concorrência, a empresa vai brigar, discute na justiça e tal. Então, o que consegue chegar mais rápido é isso, né? É dinheiro na conta, é possibilidade da pessoa reabrir, e foi assim que aconteceu no mercado municipal, né? Que foi uma reabertura, ainda que, digamos, provisória, porque existiam outras coisas para serem feitas, mas foi para demonstrar que nós teríamos capacidade de reação. Tá aí, bom dia, ministro. Hoje recebe o ministro Márcio França. Ministro, do Rio Grande do Sul, nós vamos à Vitória, nós vamos à Rádio Band News. Quem está com a gente hoje pela primeira vez é o João Vitor Gomes. Oi, João. Bom dia para você, bem-vindo. Bom dia, ministro. Ministro, a minha pergunta é sobre a atuação do Ministério, né? O Ministério, quando a gente conversa sobre políticas para micro e pequenas empresas, a gente acaba visualizando muito as políticas de governo locais, né? Aqui no Espírito Santo, inclusive, o empreendedorismo é um dos principais focos das ações estaduais, inclusive com uma agência pública. Queria saber como o Ministério vai conversar com as políticas estaduais para poder fazer as ações de governo. Existe uma conversa constante sobre quais assuntos? Olha, o Espírito Santo é um estado diferente, né? Realmente tem uma quantidade, você vê, são 555 mil empresas abertas só entre MEIs, MEIs e empresas de pequeno porte e microempresas. Então, proporcionalmente para o tamanho do estado, é uma grande quantidade, o que demonstra realmente uma capacidade uma vontade de empreender, né? E nesse caso do Espírito Santo, a gente já fez aí 22 milhões de negociações com relação ao desenrola. Ali, o governador, o Casagrande, tem a facilidade, né, de ter uma relação muito próxima. Nós somos amigos de 40 anos, né? Inclusive, tem me ajudado muito, porque eu estou com essa história de você fazer a entrega física do cartão do MEI. A gente possivelmente começará no Espírito Santo, porque como é um estado menor, se a gente detectar algum tipo de erro, a gente consegue consertar com mais facilidade, né? Então, é possível que a gente comece por aí para fazer esse primeiro teste da entrega dos cartões físicos, né? E uma outra coisa que ele tem solicitado, eu acho que é interessante, que é a mesma ideia lá do João Campos de Recife, e recentemente eu estive em Joinville, também percebi a mesma preocupação, você criar algum mecanismo de financiamento para pequenos empreendedores aí na área de inovação, mas limitado a territórios, para que você possa criar um crédito especial para determinados territórios. Qual é o objetivo disso? É a recuperação dos centros das cidades. Os centros das cidades, de maneira geral, nas grandes cidades, eles ficaram de algum jeito degradados, foram perdendo valor, o comércio fechou, não tem como fazer a restauração, não tem estacionamento, os equipamentos públicos estão lá, né? Como é o caso de São Paulo e o Rio e tantos outros. Então, esse mecanismo de você criar um programa especial com um tipo esse do crédito lá do Rio Grande do Sul, aonde, por exemplo, pessoas que trabalham com inovação, com um mundo digital, enfim, se eles se instalarem nesses imóveis e recuperarem esses imóveis, a gente cria um crédito especial com algum tipo de subsídio. Isso costuma ajudar muito a recuperação das cidades, para Vila Velha, para Vitória, para cidades que têm centros da cidade que nem sempre conseguem acompanhar o desenvolvimento. Então, essas são algumas das sugestões que eu estou lhe falando, que conversei com o Casagrande sobre esse assunto.
E se você está nos ouvindo e é de alguma rádio pelo país, algum colega, jornalista, se quiser participar do Bom Dia Ministro, vou dar aqui um número para você fazer um contato com a nossa produção. É o 619-9222-1282. Vai ser um prazer ter a sua rádio aqui com a gente também. Ministro, olha, a gente já foi para o Rio, para São Paulo, Porto Alegre, Vitória. Vamos então a Santa Catarina? Vamos a Criciúma, vamos à Rádio Cidade em Dia. Quem está lá com a gente é o Eduardo Madeira. Oi, Eduardo, bom dia. Bom dia, Karine, bom dia, ministro, aos demais colegas que estão participando com a gente. Ministro, a pergunta que eu queria fazer para o senhor é envolvendo a questão, evidentemente, dos microempreendedores, empreendedores individuais, e aí puxando até um gancho de um assunto que o senhor tratou semana passada aqui em Santa Catarina, né, na cidade de Joinville, mais precisamente, até porque é o seguinte, né, Santa Catarina tem um número elevado de microempreendedores, até o número do governo, se eu não me engano, de abril, mostrava aí que Santa Catarina tem em torno de 1.200.000 microempreendedores individuais, pequenos empreendedores e tudo mais. E Santa Catarina tem um adicional de que o presidente do Sebrae é catarinense, né, o ex-deputado Décio Lima. E durante a passagem do senhor aqui pelo Estado semana passada, um dos assuntos que o senhor tratou foi o impacto da reforma tributária para esses pequenos empreendedores, microempreendedores individuais. Gostaria que o senhor comentasse qual é o impacto que o senhor imagina que vai ter para esse público a questão da reforma que está sendo regulamentada aí pelo Congresso Nacional. Santa Catarina também é outro estado que tem essa vocação muito forte, né? 1.222.000 empresas de pequeno porte. Lá, então, quanto mais empresa você tem, possivelmente a renda acaba sendo mais diluída e o estado consegue ser mais equilibrado, porque tem menos gente muito, muito pobre, porque tem mais empresas criadas, né? É uma tradição de Santa Catarina, inclusive em Joinville. Me chamou a atenção o fato de que eles têm uma entidade própria das pequenas empresas, como se fosse uma associação comercial, mas específica das pequenas empresas, uma entidade enorme, com um prédio, com uma estrutura gigante, muito bem gerenciada por uma mulher, inclusive, assim, eles têm essa tradição das pequenas empresas em Santa Catarina. Mas, de fato, a preocupação lá em Santa Catarina foi muito explícita sobre esse assunto, né? Nós tivemos em Garopaba, depois em Florianópolis, em Joinville, e aí a preocupação de todo mundo é essa história, porque criou-se uma sensação de que a reforma tributária pode prejudicar o pequeno empreendedor, né? A pequena empresa. E a reforma tributária, basicamente, ela concentra todos os impostos num único, né? No imposto do IVA. E isso, de maneira geral, facilitará muito a vida dos empreendedores. Há um assunto específico que nós estamos discutindo com o Haddad, que é o seguinte: quando você hoje é uma pequena empresa e você vende para uma grande empresa, você não tem crédito acumulado, porque você, como sendo simples, você não acumula crédito. Mas a empresa para quem você vendeu acumula o seu crédito. E com a reforma ela não vai acumular mais. Então, algumas pessoas do Simples acham que isso pode ser prejudicial. A verdade é que o Simples, todo o Simples e todos esses formatos de MEI, enfim, eles são feitos em camadas. Então, o primeiro corte é R$81 mil. Se você fatura até R$81 mil, você é MEI. Se você passar para 82, você é excluído do MEI. E aí você tem que ir para o novo corte, que é 360, que é para micro. E se você passar de 360, você é excluído daquele outro. Então, a gente tem conversado com o ministro Haddad, e ele tem simpatia pela tese, de fazer um formato de rampa. Porque esses cortes abruptos, eles às vezes causam uma certa injustiça. Suponha que você é um MEI, trabalha o ano todo, ganha 6 mil por mês, mais ou menos, de faturamento. Chega no final do ano, surgiu um buffet que vai surgir aí, um negócio de R$8 mil. Aí o teu contador fala: se você fizer esse buffet aí, esse serviço aí, você vai explodir. Aí a pessoa fala: então não vou fazer, porque não vou explodir, entendeu? É muito comum. Então a gente pensou assim: poxa, seria mais lógico se a pessoa dissesse o seguinte: olha, 81, então se você faturou esse ano 91, vamos pegar os 81, você tributa pelo normal, pelo teu formato de MEI. E os 10 a mais, você tributa de outra maneira, para não ficar excluindo as pessoas, né? Isso poderia ser feito em cada uma das faixas. E a outra tese que eu tenho defendido, porque há muita pressão no Brasil todo, esses números
81, 360, assim, são números de 10 anos atrás, Sim. que os números são congelados há muito tempo. E, naturalmente, a fazenda, todas as fazendas do Brasil, elas, não vai aumentar esse número. Se aumentar esse número, aumenta a questão de isenções tributárias, de contribuição de previdência, enfim. Eu tenho sugerido, o Lula tem sido muito simpático à tese do seguinte, quando você fala faturamento, a pessoa faturou 360 mil reais. Veja, a pessoa não lucrou 360 mil reais, né? 360 é o total que ela arrecadou. É o bruto. É o bruto. Uhum. Então, eu falei, tem um jeito que você consegue excluir do bruto um número que nunca poderá ser lucro, que é o que ele paga de salário. O que ele paga de salário e contribuição para os seus funcionários poderia ser excluído desse limite. Que aí seria muito justo. A pessoa falar, esse valor não é meu lucro, porque eu estou pagando salário, estou pagando encargos do salário. Né? Se a gente excluir simplesmente esse número dos salários e encargos, nós vamos dar um salto, porque aí a pessoa fala, bom, então eu posso pagar à vontade salário, porque não entro nesse meu limite. Né? E agora, tudo isso vai ficar para as discussões das complementares da reforma tributária, que existe essa preocupação que seja feito muito depressa, né? Mas a gente, com um pouco de experiência da política, assim, do tempo aqui do Congresso, eu diria que possivelmente não será para esse ano. Porque esse ano... A regulamentação da reforma. Porque são várias regulamentações, mas especialmente para o Simples. E nós temos aqui um fórum que é de vários pequenos empresários e pequenas entidades que representam os pequenos, que está acompanhando aí essa tramitação para a gente exatamente influenciar, e tem uma bancada muito, muito ativa de deputados e senadores que são muito ligados nesse tema, fazem parte da frente parlamentar, que ajuda os pequenos, e o Décio, que foi mencionado aqui, o Décio Lima, que está na presidência do SEBRAE, é um entusiasta, né? Porque o SEBRAE é o grande parceiro do nosso ministério. O SEBRAE já é uma entidade consagrada, uma das entidades mais respeitadas do país, né? E que também ajuda justamente na formação, na qualificação dessas empresas que começam a ser gerenciadas. E agora a gente quer que o SEBRAE cada vez mais ocupe os espaços aonde as pessoas, digamos, as empresas comuns não querem ocupar. Então, nas comunidades carentes, você vai numa comunidade, num morro, numa favela, enfim, existe lá um dia a dia comercial. Tem uma rua que é do comércio, tem uma pessoa que empresta dinheiro, tem uma vida ali. Então, essas pessoas precisam mais da orientação, em especial, porque nós nem vamos falar hoje, porque ele ainda não está 100% pronto, mas faz parte do Acredita, que é um programa que nós estamos lançando junto com o Wellington, do Ministério da Ação Social, que vai emprestar dinheiro exatamente para quem é do CadÚnico. Porque olha só que número impactante. Nós descobrimos, na verdade o Wellington, né, que dos 18 milhões de brasileiros que recebem o Bolsa Família, no teto, acima de R$800, Sim. 18 milhões, 44% empreende. 44. Ou seja, a pessoa não pega o dinheiro e fica em casa parada. Ela se vira, ela também está tentando fazer alguma coisa. E por que então ela não se regulariza? Porque ela tem medo. Ela acha que ela vai perder o Bolsa Família, né? Ela acha que ela não pode ter duas receitas juntas. Aquilo, bem ou mal, o Bolsa Família é o que ela tem de segurança para frente. Então nós queremos, e estamos lá discutindo e conversando com o Haddad, para a gente criar um meio específico para essas pessoas, sem o pagamento, um pagamento simbólico de R$1, só para a gente ter o cadastro da pessoa, e que essa pessoa tenha um tempo de 1 ou 2 anos para a gente poder ajudá-la financeiramente, porque aí, se ela tiver um crédito e se ela conseguir sair dessa situação que ela está, aí de fato talvez seja uma porta de saída do próprio Bolsa Família, né? A pessoa vai poder, digamos, eu faço bolo numa comunidade, eu ganho R$400 por mês fazendo bolo e tal, mas eu mantenho minha Bolsa Família. Agora, se eu conseguir comprar uma geladeira, uma batedeira e contar um ponto, quem sabe eu vou para R$3.000 e deixo de sair, daí não preciso do Bolsa Família. Ministro, tocou num ponto muito importante, porque é incrível como as pessoas são aterrorizadas com essa coisa de perder o Bolsa Família, né? Como existe esse medo, né? Com as domésticas, né? Com os pequenos. E aí, quando o senhor diz isso, que o governo estuda aí abrir crédito
para os integrantes do CadÚnico, a gente está falando, o senhor já falou da boleira, a gente está falando do quê? Da manicure, do pipoqueiro? O exemplo mais famoso que nós temos hoje, né, são os entregadores. Você imagina, só o iFood tem 750 mil entregadores. 750 mil jovens. De moto, bicicleta, se virando a pé. Eles alugam uma moto por dia para poder fazer a entrega. A gente quer falar para eles o seguinte: olha, tudo bem, até hoje cada um fez como deu, a gente respeita tudo isso, mas vamos tentar regularizar? Se vocês quiserem se transformar em MEI, por exemplo, a gente faz com o MEI um financiamento e troca, por exemplo, sua moto, sua bicicleta por uma moto elétrica. Você vai conseguir fazer, por exemplo, a mais entrega, mais rápido, e vai fazer com menos gasolina, né? 30% do que você gasta do combustível, né? Nós voltamos da China com o presidente Alckmin agora recentemente. Lá 100% das motos são elétricas já, né? Porque, assim, essa pessoa que não está cadastrada conosco, esses outros 20 milhões, eles são pessoas que, eles falam assim: eu vou me cadastrar para quê? Eu vou ter que pagar R$70 por mês para ser MEI, e qual a minha vantagem? Não, você vai se aposentar. Fala, mas eu vou me aposentar quando tiver 65 anos, eu tenho 23. Né? Eu vou me preocupar com isso. Quando eu tiver 50, eu penso nisso, né? Agora, só que acontece assim: se ele tiver um acidente, ele vai cair e vai se machucar e vai para o SUS. Então, de qualquer jeito, ele está na nossa conta. Se ele perder uma perna, ele vai cair lá no CadÚnico de algum jeito. Né? Então, assim, é melhor que a gente tenha essa pessoa conosco. Né? E se a gente tem, porque a preocupação do Haddad, naturalmente da Fazenda, é o seguinte: Márcio, esses números, essas contas não fecham. Depois não consegue pagar a previdência dessas pessoas. Quando ela for com 65 anos para receber lá um salário mínimo, enfim, quando ela tiver uma doença, que é muito comum, ou um acidente. Mas eu falo, primeiro traz todo mundo, depois a gente vai consertando. Se esse número estiver equivocado, a gente pode ir consertando. Por exemplo, se uma pessoa recebe R$6.500 por mês, né, por exemplo, quem entrega hoje de moto, a média do entregador, o faturamento é 2.800, 3. De bicicleta é 1.500. Então tem uma diferença aí. Evidentemente que não deveria ser o mesmo número, os mesmos 70. Né? E eu fiz uma conta com o próprio pessoal do iFood, estou dando iFood, mas podia ser qualquer outro, né? Quando você coloca isso na entrega final, vai dar 0,01 centavo na entrega final para que todo mundo esteja regularizado. Sabe, é muito melhor também, porque afinal de contas, até você que recebe o pedido se sente um pouco culpado quando você vê nas ruas o menino estatelado lá numa moto, porque a moto é velha, não tem condições, ele está trabalhando com capacete antigo, quebrado. Quer dizer, se ele tiver condição de fazer isso com mais tranquilidade, você também vai ficar mais tranquilo de contratar o serviço. Sem dúvida. O nosso tempo está voando, ministro, mas a gente estava falando aí desse crédito para o CadÚnico, esse é o Acredita, que está sendo estudado pelo Ministério, agora tem que perguntar da previsão. Não, é que esse também está na medida provisória, também já tem 500 milhões lá e mais 500, portanto 1 bilhão. É que o tempo de formatação dele, o ministro Wellington pediu um tempo, porque como é que vai poder... Porque esse sim, por exemplo, para você pegar um recurso desse aqui e colocar na mão dessa pessoa lá na ponta, no meio de uma comunidade mais carente, enfim, essa tem que ter um acompanhamento mais preciso, né? Para que o dinheiro também não se desperdice. Né? E, naturalmente, assim, é um dinheiro que tem um altíssimo risco de não ter devolução, porque a pessoa também não tem lastro. Se a pessoa não pagar, ela não pagou. Né? Você não vai tomar o que a pessoa tem. Né? Então é preciso ter um cuidado, mas eu insisto, existem, por exemplo, alguns exemplos. O Banco do Nordeste, que é o banco que melhor faz esse tipo de empréstimo, os tais microempréstimos, né? Com valores até R$3.500, R$4.000, prestem atenção nesse número, que é um número interessante. A média de inadimplência é 4%. Ou seja, é pequena, né? É pequena. Para um grupo de pessoas. A verdade é que a pessoa pobre, quanto mais humilde, a pessoa fala: eu só tenho o meu nome e o meu CPF. Se vocês tirarem isso, eu não tenho mais nada. Então a pessoa precisa do CPF limpo para poder fazer mais uma outra compra, para emprestar de novo, né? Então, assim, o pequeno, ele procura honrar de todo jeito. Ele, na verdade, ele nem tem noção muito de quanto é o juro. Ele quer saber se a prestação encaixa no que ele pode pagar. É por isso que a gente está fazendo o cálculo assim: quanto vai custar para um entregador
para comprar uma moto nova, R$120 a mensalidade, é isso que a pessoa vai entender. É 120. Eu consigo separar 120 do que eu arrecado por mês, então eu vou topar. É isso. E aí ele vai se regularizar. Porque aí nós vamos chegar a mais de 40 milhões de empreendedores no Brasil. E vamos embora, ministro, que a gente tem ainda 4 rádios. Vamos lá para Campina Grande, lá na Paraíba, Rádio Campina. Sandoval Vieira, bom dia para você. Bom dia, Karine. Bom dia, ministro Márcio França. E bom dia para os colegas das outras emissoras que estão participando hoje. Pois é, inclusive semana passada, dia 27, nós tivemos aí o dia das micro e pequenas e médias empresas, que geram aí mais de 70% dos empregos em mercados emergentes. Aqui na Paraíba, para você ter uma ideia, 53% atualmente são MEIs, 30% microempresas, 4,30% empresas de pequeno porte, ou seja, uma grande fatia são de pequenas empresas. Aí a pergunta, o ministro já falou muito sobre diversos assuntos e, claro, um pouco sobre o que eu vou perguntar, mas é política tributária que o governo tem e pode melhorar para facilitar, inclusive, a vida produtiva desse setor, já que é responsável por grande parte dos empregos formais no país. Na Paraíba, 300 mil empresas são de pequeno porte ou mês, enfim, realmente é bem grande. E essa época do ano em Campina Grande, que faz aquela disputa saudável aí com Caruaru, da principal festa, enfim, isso gera muito mais negócio. Você vai em volta ali, é forra de negócios, né, de gente vendendo e se virando, enfim. Agora, qual é a lógica? O presidente Lula gostaria, e isso eu deixei marcado lá na imagem dele, inclusive quando ele criou o ministério, ele chegou a falar sobre isso. Qual é o nosso objetivo? Que ao final das contas, daqui a um tempo, a gente consiga chegar num empréstimo que seja equivalente ao empréstimo da agricultura. O pequeno empreendedor, que é agrícola, ele tem o Pronaf. O Pronaf, ele pega o dinheiro a 4% sem Selic. Então, isso é uma ajuda realmente real. É por isso que o Brasil é água, é pop, água é tech, água é tudo. Porque isso é o Brasil do exportador, é um Brasil grandão, que a pessoa se vira, sabe fazer os seus negócios, tem gente para exportar no mundo todo. O nosso desafio é fazer o pequeno exportar, né? E aí, olha só, o nosso número todinho, essas empresas todas pequenas no Brasil exportam só 1% de tudo que o Brasil exporta. Portanto, as poucas empresas no Brasil que exportam o grosso da exportação, que são os grandes commodities, né? Por isso que nós temos que criar mecanismos, não é só o tributário, eu diria que o principal seria a questão de você fazer um incentivo para as pessoas exportarem. Olha, na China, que tem 65 milhões de empresas pequenas, lá essas empresas são responsáveis por 65% das exportações. Então, aqui no Brasil, as nossas 40 milhões de empresas, 25 mais 20 informais, são responsáveis por 1%. Então aí está o grande delay. O grande desafio é fazer a pessoa entrar no mundo digital. É fazer com que o artesão lá de Caruaru, onde eu fui, no alto lá do... Como é que chama aquele alto lá? Alto do Conde, eu acho, né? Onde tem os principais artesãos da cidade, inclusive o mestre Vitalino e os seus filhos e netos. São 1.000 artesãos. E a pessoa falou, olha, eu tenho até para quem vender, mas eu não sei fazer o embrulho, colocar certinho para não quebrar, para chegar lá. E também não pode custar tão caro. Porque senão acaba que fica mais caro do que o próprio produto, né? Estamos falando inclusive com o Correio para criar um mecanismo especial. E você sabe, hoje com os aplicativos, a pessoa faz entregar qualquer coisa em qualquer lugar. É preciso, portanto, a gente orientar as pessoas no mundo digital, né, conseguir fazer essa passagem digital e ao mesmo tempo facilitar a vida das exportações. Em especial, como o presidente Lula quer, inclusive agora vamos ao Peru, Bolívia, Paraguai e Chile, porque na América do Sul a gente entra timidamente, poderíamos entrar muito mais com os nossos produtos. Se você for para Santa Cruz do Capibaribe, no interior lá de Pernambuco, você vê uma cidade inteira vendendo e trabalhando com confecção, com modinha que eles chamam, né? Milhares, 18 mil lojas vendendo e todo mundo produzindo. Aquilo é um produto que pode ir para vários lugares, porque a televisão brasileira acaba chegando na frente e as pessoas também querem comprar, né? Agora, precisa digitalizar, precisa entregar, que o segredo disso é você conseguir vender para mais gente. E vamos continuar na região Nordeste. Vamos a São Luís do Maranhão com a Rádio Mais. Quem está com a gente é o Franklin Dione. Oi, Franklin. Isso, tudo bem?
Bom dia aos demais colegas da imprensa. Ministro, vamos falar um pouquinho sobre o Procred, né, que é o programa de crédito para os MEIs, que é os microempreendedores individuais. A gente sabe que no nosso país tem dezenas de MEIs. Muita gente, né, acaba esquecendo de pagar essas taxas mensais. O ano aí acaba passando despercebido. Tem MEI que tem 5, 6 anos que não paga essas taxas. Esse crédito será disponível também para esses, entre aspas, esses MEIs que estão inativos? E outra pergunta, sobre o micro e pequeno empresário, né, microempreendedor individual, que muitos têm, mas não pagam essas taxas e chegam e querem cancelar e acaba gerando tributos. O governo pretende uma proposta para esse cancelamento que não tem esse tributo, essa arrecadação por parte das taxas para poder cancelar o MEI? Olha, nós temos conversado bastante inclusive amanhã mesmo, eu acho que o Haddad vai nos ouvir, que nós estamos com uma proposta específica para desenrolar exatamente essa parte tributária, porque nós estamos desenrolando a parte privada. Mas e a parte tributária, como ele falou, né? Alguém que ficou devendo, porque você falou, esqueceu. Claro, a pessoa não é para esquecer, mas de fato o formato do MEI é meio chatinho. Você tem que pagar guia por guia, mês a mês. Você não pode pagar todas elas juntas, sabe? Então, acaba que muita gente paga uma, paga duas, depois pula a terceira, enfim. E não tem sentido, você desenrola o banco e não desenrola a gente, né? Nós temos hoje 520 bilhões de reais em protestos no Brasil. 520 bilhões em reais, uma média de 15 mil reais cada protesto. Então eu tenho feito uma sugestão para a gente fazer com a Haddad alguma ideia de poder realmente chamar e fazer o mesmo desenrola na pessoa jurídica com os cartórios de protestos, com apoio do CNJ, que o ministro Barroso concorda, né? E até discutir isso com o governador Brandão aí sobre essa possibilidade. Agora, o formato é diferente. O formato do desenrola foi possível fazer por medida provisória. Esse outro tipo de formato não é possível fazer por medida provisória, porque é tipo de lei que depende de lei complementar. Por isso que está sendo um pouquinho mais. Nós vamos chegar nesse ponto também de encontrar algum mecanismo de facilitar para que essas pessoas possam também desenrolar a parte tributária. De São Luís, a gente vai para o interior da Bahia. Vamos à Feira de Santana. O presidente esteve lá nos últimos dias. Vamos à Rádio Sociedade News. Quem está com a gente é o Luiz Santos. Oi, Luiz. Bom dia, colegas. Obrigado por participar conosco aqui mais uma vez. Agradeço pelo convite. Bom dia, ministro. O senhor veio falando sobre os investimentos, a questão do dinheiro, mesmo a moeda para circular entre esses pequenos empreendedores. Fazendo uma pesquisa, hoje os pequenos empreendedores enfrentam grandes dificuldades na questão da capacitação. Muitos têm essa... Como o senhor colocou agora há pouco, o cidadão acha que o que é bom para ele pode ser bom para o consumidor e não é bom. Então, de que forma o governo se preocupa também na capacitação desses empreendedores? Bem, meu abraço aí a todos os baianos. Depois de amanhã estarei aí, né, em Salvador. Nós vamos lançar também o programa lá com a entidade, com a Comissão de Assuntos Econômicos e Comércio da Câmara dos Deputados. Recebi o convite, vou lá em Camaçari. Na Bahia tem 1.215.000 empreendedores pequenos, MEIs, enfim. Então também é um estado com bastante... Quando tem praia, né, muito turismo, via de regra tem muita gente que trabalha com isso, né? Ambulante, pessoas que trabalham, se viram nessa história do comércio e pagam o MEI para poder ter algum tipo de garantia e legalidade, para poder estar na rua, enfim. Você toca num assunto sobre capacitação. Já existem diversos cursos gratuitos que o governo oferece e em especial o Sebrae. Mas o que eu acho é que a gente não consegue fazer com que isso chegue na comunicação correta das pessoas, né? Então, qual curso eu tenho que fazer? Por isso que nós pretendemos fazer com essa história da carteira física de todos os MEIs, nós vamos criar um rating para avaliar cada um desses empreendedores,
Porque os bancos alegam que não emprestam para eles porque eles não têm rating. Aí eu digo, mas eu vou fazer o rating para eles, porque eu vou avaliá-lo. Os contabilistas vão nos ajudar. O número de PIX que eles fazem, às vezes é suficiente. Às vezes a pessoa não tem documentação toda bancária, mas a quantidade de PIX dele ultrapassa o salário de muita gente, né? Então, com o rating, você vai poder ter mais crédito. E dentre as ações do rating, para você ganhar estrela, o que é o rating? Né? Aquelas estrelinhas que a gente vê quando vai entrar numa lanchonete ou vai contratar um Uber, você vai ver se a pessoa já tem experiência, se foi bem avaliado, enfim. Esse rating vai ter o seguinte: cada vez que você fizer um curso de especialização, vai subir estrelinha para você, porque aí você vai ter mais estrelinha e vai baixando o valor do seu financiamento. Bom dia, ministro. Recebe hoje o ministro do Empreendedorismo, da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, Márcio França. Ministro, vamos fechar o nosso giro de rádios com a Rádio Clube do Recife. Osmar Cordeiro, bom dia para você. Muito bom dia, Karine. Muito bom dia, ministro. E eu queria saber sobre com a saúde financeira das pequenas empresas podendo ser restaurada, digamos assim, qual a perspectiva de empregos podendo ser gerados através do Desenrola e do Procred 360, os benefícios que eles vão trazer? E você chegou a citar o prefeito do Recife, né, o João Campos, para falar do GoMei, que justamente busca fazer com que os microempreendedores tenham uma facilidade de acessar o mercado. O GoMei é sensacional. Eu, inclusive, pedi ao João, anteontem, que ele me ajudasse, porque ele vai estar aqui hoje, para que a gente pudesse emprestar o GoMei aí de Recife para todo o Brasil. O que é o GoMei, né? Você cadastra todos os MEIs e cadastra aqueles que querem, evidentemente, e que tem um tipo de atividade. Então, eu sou eletricista e sou MEI. Eu cadastro, o governo vê se você é mesmo, se você tem, dá a pontuação para você. E, ao mesmo tempo, o governo começa a fornecer um valor para que as empresas públicas, por exemplo, aqui em toda a estrutura da rádio nacional e do equipamento aqui, precisa de um pequeno conserto aqui, mas não precisa chamar uma grande empresa. Aí você pode entrar lá e você contrata o MEI e ele vem aqui, faz o serviço e você passa por Pix para ele. Então é tudo muito rápido, para escolas, para hospitais, por aplicativo. É um mesmo aplicativo. O João fez com que as escolas, os postos de saúde tenham lá um créditozinho, como se fosse um adiantamento, que a pessoa com regras pode contratar um MEI pagando por Pix, para um conserto de telhado, para uma coisa menor, para uma pintura que está quebrada, um ar-condicionado que quebrou, que às vezes você fica esperando uma estrutura pública licitar para todo mundo, que vai envolver, porque aí é melhor, leva meses. E o conserto podia ser feito lá por um MEI. E ao mesmo tempo, para o MEI, é sensacional. Isso não é, de verdade, nenhum favor. Isso está escrito na legislação brasileira que os MEIs e os pequenos têm que ter preferência nas concorrências, né? E o que é essa preferência? É exatamente isso. Claro que você tem que ter algum cuidado, porque os órgãos de controle, esse medo de que você seja fiscalizado, mas aí você faz um pacto junto com os tribunais de contas, com a corregedoria, com a auditoria, para que as pessoas possam ser cadastradas e que tenham lá um valor médio. Eu já sei, por exemplo, que consertar uma tomada vai custar X. Então, deu problema, não fica esperando tudo aquilo funcionar. E esse GoMei é uma das ideias do João que deu muito resultado lá no Recife, que a gente vai querer fazer para o Brasil todo, para o governo federal em especial, né, que possa utilizar nos seus equipamentos, nas escolas federais do Brasil todo, nos equipamentos públicos federais, para pequenos consertos. Que já acontece isso em alguns estados. Por exemplo, numa escola, contrata os próprios pais dos alunos para fazer o conserto do telhado, tem que estar até um limite de valor que dispensa a licitação, e o MEI tem que estar regularizado. Isso também faz com que a pessoa fale, poxa, então eu vou virar MEI, porque aí eu vou ter uma coisa a mais que eu não tenho hoje, né? É isso. Bom dia, ministro. Chegando na retíssima final, quero agradecer aqui o ministro Márcio França e quero deixá-lo à vontade para se despedir, ministro, fazer suas considerações. Olha, chegou o momento, né? Chegou a hora dessas pessoas. Eu tenho ouvido muito pelo Brasil as pessoas falam, pô, até que enfim alguém olhou por nós, né? Porque toda hora inventa lá uma coisa nova, ajuda um tipo de
público. Claro que quem é do CadÚnico precisa de uma ajuda mais, foi muito importante, é importante, mas ninguém quer aquilo de graça. A pessoa gostaria de ter sua atividade e ter uma contraprestação da sua atividade como remuneração. Então, a grande saída para o Brasil poderá ser essa. A gente tem uma diversidade enorme, uma criatividade enorme, e se a gente puder ajudar com crédito em especial e com a orientação adequada, que é o que muita gente mencionou aqui, certamente nós vamos ter a chance de poder fazer com que essas pessoas possam empreender, se dar bem e gerar emprego. Você perguntou quantos empregos para cada bilhão. A gente estima que para cada bilhão de reais se gere 100 mil novos empregos, o que é um grande acontecimento, né? A geração de empregos. Durante esses últimos 2 índices mencionados, o ano passado e desse ano, do início desse ano, 80% dos empregos gerados foram exatamente gerados pelas pequenas empresas. E tem que lembrar, como eu disse aqui hoje cedo, que esses empregos muitas vezes são os primeiros empregos de muita gente. Porque quando a pessoa vai trabalhar numa fábrica, numa grande empresa, é porque ela já fez um curso, ela já está num padrão de conhecimento. Mas o primeiro emprego, muitas vezes, é no comércio, é numa clínica, é em algum lugar que não precisa de grande tipo de conhecimento para poder estar lá. E a pessoa ali aprende a disciplina, a regra, e vai criar o início da sua carreira. E quem sabe também não vai empreender. Obrigada, ministro. Venha sempre. Viu? Obrigada pela gentileza da entrevista. Também agradeço a todos os colegas que participaram do Bom Dia Ministro de hoje. Venham sempre. Hoje a gente teve nos trabalhos técnicos ele, Reinaldo dos Santos. E você continue com a gente no canal Gov. A gente se vê aí ao longo da programação.